saudações para quem assiste. Esse é o nosso trabalho da disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física. O nosso trabalho é sobre as reflexões a partir das leituras que nós fizemos sobre os temas como a pesquisa sociocrítica, a formação de professores, currículo e a didática na educação física. Primeiramente, gostaria de dizer que a pesquisa sociocrítica destaca a importância de contextualizarmos o ensino da educação física. Essa pesquisa nos convida a repensar práticas pedagógicas tradicionais, trazendo à tona temas como inclusão, diversidade e justiça social. Essa abordagem incentiva os estudantes a desenvolverem uma visão crítica da realidade, ampliando sua compreensão para além das habilidades físicas. A educação física deixa de ser apenas sobre o corpo e movimento e se torna um espaço de reflexão social e cultural. Em relação à formação de professores, um ponto crucial é a integração entre a teoria e a prática. Libânio e Silva, nos textos, nos artigos que eu realizei a leitura, mencionam que é necessário que a formação seja contínua e envolva uma reflexão crítica constante sobre as práticas pedagógicas. Isso nos faz pensar em como os futuros professores de educação física podem ser mais bem preparados para lidar com a diversidade nas salas de aula e com os desafios contemporâneos, como a inclusão de alunos com necessidades especiais e de diferentes contextos. E ainda falando de currículo, o ideal é que ele seja flexível e crítico, como sugere a pesquisa. O currículo precisa ser sensível às realidades locais, permitindo que os alunos se sintam representados. Isso reflete a necessidade de adaptar o conteúdo, tornando relevante para as diferentes comunidades escolares, promovendo uma verdadeira justiça educacional. Acredito ainda, por fim, que a didática na educação física, as metodologias ativas e inclusivas são essenciais. E ao invés de atividades centradas apenas na competição, podemos incorporar estratégias que favoreçam a colaboração e a participação de todos, respeitando as individualidades e as capacidades dos alunos. A avaliação, por sua vez, ela deve ser formativa, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes, não só no aspecto físico, mas também social e emocional. Enfim, é uma reflexão que eu fiz acerca das leituras, não sei se os colegas compartilham dessa reflexão, mas podemos iniciar o debate a partir disso. Eu achei interessante essa colocação que você fez, principalmente do Libânio, aí, quando ele fala, quando ele aborda. Uma questão interessante que eu vejo isso no meu ambiente de trabalho, e eu acho que os colegas também veem, é a questão da dissociação. Ele é um termo de psicologia. A pessoa, dissociação é um termo usado para se referir a uma pessoa que está fora da realidade. Emoções, identidade, pensamentos, ela não condiz com a realidade que ela se encontra. E associando esse termo na área da educação, em específico a educação física, a gente vê muitas vezes que o professor que está chegando, isso é mais comum em início de carreira, mas vejo isso também em professores já com uma estrada aí que percorreu, que às vezes o domínio do conteúdo da disciplina e a habilidade para ensinar, elas oscilam. Então, o professor não consegue estabelecer um contato muito forte entre elas, não consegue unir esse processo. Ou o professor tem um conhecimento muito bom dos aspectos que formam o conteúdo da educação física, e aí ele detona, ele conhece, ele forma, ele sabe em profundidade, ele domina aquele assunto, mas apresenta uma dificuldade para ensinar. Seu aspecto didático, ele apresenta falhas, ele é moroso, ele é lento, ele não é efetivo no processo de ensinar. Ou às vezes acontece o contrário. Ele tem uma técnica excepcional para ensinar. Ele é o cara que consegue passar a informação. O aluno vê e se interessa, ele passa, ele efetivamente ensina, mas ele tem os seus conteúdos, que são peculiares da educação física, não tão sólidos, não tão bem formados. E o Libânio, nesse comentário que você fez, mencionou isso. Os textos que nós lemos e a vivência que nós encontramos, isso está muito forte. Quantas vezes nós tropeçamos, nós nos encontramos, nos deparamos com professores que comentam isso, que sentiu dificuldade de explicar tal tema, ou que tem uma dificuldade enorme para fazer aquilo. Como que vocês fazem para explicar esse assunto ou aquele? Isso é muito comum nas reuniões entre os professores, nas orientações técnicas, onde você pode trocar essas informações com os colegas de área. Você percebe esse termo, né, de dissociação presente tanto nos textos que nós lemos, como na realidade, na vivência prática que nós encontramos.
seja na sala de aula, seja na quadra, esses pontos estão presentes, né? Essa dissociação, a dificuldade de você ter tanto a sua capacidade de conhecimento, que fundamenta a educação física, os conhecimentos peculiares da área, quanto a sua parte didática e pedagógica de ensino, fortes. Essa é uma dualidade que a gente vai carregando e vai vendo no texto, e a gente encontra isso, né? Professores que apresentam um ou outro lado forte. Com o tempo, com os professores em formação, a gente percebe que você consegue qualificar esses dois lados e vai melhorando. Mas de início penso que seja diferente. Tem um autor que é abordado, é o Davidov, ele fala sobre isso, sobre a dificuldade, mas fala também que esse é um processo de desenvolvimento que está presente em vários locais que ele estudou. Ele acredita, dentro dessa teoria que a gente viu aí, que é um processo que todos os alunos vão passar, independente se é lá na Rússia ou se é aqui no Brasil, ou independente onde seja na Europa, o processo de ensino e aprendizagem, ele passa, todos os alunos vão passar semelhantemente por todo esse processo. E é um ponto interessante. Aí você começa a ter teorias pedagógicas, teorias didáticas que podem explicar melhor como abordar, o que explicar. Na nossa realidade, a gente vê isso. Nós, professores, somos de regiões diferentes, de estados diferentes, né? Paraná, Minas Gerais, estado de São Paulo, norte, sul, leste, de locais enormes, e quando nós estamos em reunião, a gente apresenta as mesmas dificuldades, as mesmas dores, processos semelhantes de dificuldade de ensino, de aprendizagem, e a gente percebe o quanto isso condiz com os textos que a gente está lendo. Concorda, pessoal? O que vocês acreditam nisso? Edson? Fernando? Marcos? Eu, aproveitando o gancho, concordo, assim, nitidamente. Eu acredito também que todos, de certa forma, viveram a mesma realidade que eu vou relatar. Durante o processo de formação na graduação mesmo, foi bem claro o que diz o texto 2, a dissociação de conteúdos específicos para a nossa área de educação física e a turma de metodologia, de didática, essas coisas. Embora, né, os nossos professores lá, eles falavam assim, ó, é mais interessante agora vocês aprenderem essa questão de didática, de metodologia, porque o conteúdo, depois você compra algum livro, foi o que ele falava, e você, sabendo aplicar a teoria, você vai se dar melhor. E aí eles estudavam lá também, não me recordo agora o autor, que um dos professores falaram, que ali é apenas uma formação inicial. O tornar-se um professor viria 5 anos depois de 5 anos de atuação, que nós iríamos nos tornar um professor. E aí isso já cai direto no que diz o texto 1 também, que é o desafios de se implementar tudo aquilo que a gente estava estudando na graduação. Que a gente já tive a oportunidade de ter uma formação mais crítica em educação física, aí você pisa no chão da escola, tem toda aquela resistência de tecnológicos e de tecnicista, do ensino tradicional, então você acaba sendo um incômodo. Eles falam assim, você é novo ainda, por isso que você está cheio dessas ideias aí, né? E aí, você vê que não, já está ultrapassado isso. E entendendo isso, você vê que não está sendo um ensino justo, mais igualitário, de equidade com criticidade. Então, essa dificuldade relatada nos 3 textos, eu vivi na graduação, vivo hoje na minha atuação docente, e pelo jeito se estuda-se desde os anos 90 até hoje, a gente tem essa dificuldade, pelo jeito ela vai arrastar mal um pouquinho aí. Não sei que vocês concordam também, certo? Fala. Em relação à justiça social na escola, é super importante, né, garantir a todos os alunos uma base comum de conhecimento e competências indispensáveis, a preparação para um futuro profissional, obtenção de êxito na vida profissional, dando uma valorização das práticas sociais e culturais. E verificando essa relação da justiça social, a gente verifica uma escola socialmente justa e uma diversidade cultural quando tem-se um currículo inclusivo, né, que deve ser construído de uma forma participativa, não pode ser só de um ponto de vista, né? A formação de educadores, como foi citado, é super importante. Inclusive, na minha vivência, na rede que eu atuo, é muito falho. As formações não são presentes na educação física. Outro ponto também é as práticas de inclusão,
né, que é super importante nessa escola socialmente justa, as políticas de igualdade, como o Marco citou também, né, para diminuir as desigualdades, e também, como foi citado pelo Lucas, uma avaliação. Né? Essas avaliações elas devem ser repensadas no contexto da escola, pois muitas das vezes a avaliação é feita sobre o desempenho e sobre a aptidão do aluno. Né? Ou seja, o aluno mais habilidoso, o aluno que se destaca mais, recebe uma avaliação melhor. Isso deve ser modificado, né? Outra coisa, né? Fechando as nossas reflexões, a gente tem que pensar que está tudo integrado, né? Tanto a formação do professor, né? A formação que nós tivemos, a formação que a gente teve na universidade, né? Igual o Coisa já falou que teve uma formação mais crítica, mas muitos de nós já não tivemos essa formação crítica. Tivemos uma formação mais de técnico, né? É uma formação onde que o professor se voltava para a licenciatura como se fosse uma escolinha de esportes, né? E trazer a reflexão também das pesquisas que a gente faz sobre metodologias, sobre formas de ensinar, e trazer isso para a quadra, trazer isso para a sala de aula, né? Colocar isso em prática, né? Quando a gente fala de uma educação socialmente justa, né, a gente tem que lembrar que a gente tem vários tipos de alunos, né? E quando a gente fala que é importante, o importante é o desenvolvimento integral dos alunos, né? Que é a gente fazer com que não somente conceitos, né? E somente a gente tem essa formação integral dos alunos, né? E não só apenas termos de conhecimentos acadêmicos, né? Também as capacidades afetivas, né? As capacidades sociais. E isso significa que o currículo precisa oferecer uma formação, né, sólida e comum a todos. Outra coisa que é importante a gente pensar, que cada aluno nosso vem para a escola com uma vivência e uma realidade diferente. Né? Então, cada aluno tem uma vivência, traz essa bagagem para a sala de aula, tá? Para a aula de educação física. E cabe à educação conectar esses conhecimentos, né, essas realidades, a nossos conteúdos. Então, quando a gente vai abordar um conteúdo, a gente tem que pensar que existe, né, essa experiência cotidiana de cada um, né? E uma escola verdadeiramente inclusiva, ela não deve tratar todos os alunos de forma uniforme, mas sim reconhecer essas diferenças, né? Criar um ambiente onde que essas diferenças, elas podem ser potencializadas, valorizadas, né? Então, não trazer aquele questão de valorizar o que tem a melhor habilidade e tal, mas que a diferença entre os alunos, elas possam ser potencializadas, né, nesse conteúdo. E o equilíbrio entre igualdade na escola e a diversidade é a educação emancipadora, né, que a gente precisa fazer. Então, formar cidadão crítico, formar cidadão consciente, né? Não devemos sacrificar a diversidade em nome de uma proposta de igualdade, porque isso não acontece, né? A gente não vai conseguir essa igualdade, sendo que a gente tem vários alunos diferentes e que a gente precisa fazer com que essa educação seja justa nesse sentido, né? Não é uma educação igual a todos, é uma educação que se adapta à realidade dos nossos alunos. A gente entende que, para finalizar, para quem assiste também, que as temáticas propostas segundo os textos, né, demandariam um debate muito mais longo e a conversa seria muito mais longa do que o tempo proposto. Mas a gente espera ter contribuído com quem estiver assistindo, com as reflexões de quem assiste e dizer também, acho que em nome de todos aqui, como foi importante a leitura desses textos para a nossa formação e para um entendimento maior daquilo que é da especificidade da educação física. Deixo aqui um abraço para quem estiver assistindo, pessoal que participou da reunião e colaborou com o trabalho. Um abraço a todos e até. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado.